Bom dia, meus amores, paz do Senhor Jesus, como vocês estão? Como foi o final de semana de vocês? Como está sendo o primeiro dia da segunda-feira, iniciando aí mais uma semana de luta, mais uma semana de guerra para a nossa vida, para que nós venhamos obter vitória em todos os dias da semana. Amém? E aí, como está o tema aí da live? Primeiro dia da campanha para dons espirituais. Eu já estou preparando aí as capinhas. Depois eu vou postar, que eu vou dizer para vocês os sacrifícios, se você quer obter dons espirituais, para você fazer aí na sua casa. Amém? Eu já fiz o meu. O meu sacrifício começou às 5 horas da manhã e terminou às 6 horas da manhã. É uma pena que eu não posso fazer ao vivo, porque eu tenho que arrumar meu filho para a escola, não é? Mas quando eu organizar, quando meu filho se arrumar só, fazer tudo sozinho, quem sabe se eu posso fazer ao vivo aí com vocês nesse horário. Mas faz tempo que eu faço campanha nesse horário aí. Já fiz campanha de 3 horas da madrugada. Enfim, eu só estou apenas fazendo ao vivo, dizendo isso para vocês, porque Deus está me direcionando para que eu venha ensinar vocês como buscar dons espirituais do próprio Deus. Porque quando você vai para a igreja, aí você vai buscar dons espiritual de Deus, e aí o pastor pode passar da mão dele para você. Se Deus permitir, tudo é se Deus permitir. Se Deus não permitir, ele não faz nada. Mas se Deus dá ordem para ele, ele simplesmente pega em você ou põe na sua cabeça, e ele consegue consagrar você no que Deus ordenar. Mas aqui eu tô te ensinando tu buscar diretamente do Pai, porque foi assim que eu tive, buscando diretamente do Pai. Nenhum pastor me consagrou a nada. Mas tudo que eu fui recebendo foi diretamente do Pai. E ele foi mostrando em visão. E depois foi acontecendo para eu ter certeza que ele me consagrou naquele dom. Quando ele me mostrou em visão que ia me usar para curar, primeiro ele usou para mim, ó. Me curou do tumor no meu olho. Mas ele já curou minha mãe, ele já curou meu filho e já curou outras pessoas através de mim. Agora é cada um que tem que dar seu testemunho, não eu. Se me autorizar e fizer um jornalzinho, aí eu posto aqui. Mas é cada um que tem que dar testemunho das maravilhas que Deus faz na minha vida e na tua vida. Amém, em nome de Jesus. Então, Pai amado, muito obrigada por essa live, por esse canal. Entrego ela nas tuas mãos. Que não seja da minha boca, do meu coração, da minha vontade, mas que seja a vontade do Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor coloca o teu Espírito Santo de Deus sobre o meu corpo, para que venha direcionar o teu povo, para que venha ensinar o teu povo, e que eu possa ser canal de bênção do teu povo, para que o Senhor venha abrir a visão espiritual deles, para eles enxergar o que eles não enxergam dentro da própria casa deles. E aí, quando eles começarem a enxergar, eles vão começar a guerrear da forma certa e vão parar de fazer sacrifício de tolos. Porque quando eu não conhecia essa verdade, eu fazia sacrifício de tola. Mas agora que eu conheço essa verdade, porque o Senhor me ajudou, porque o Senhor me ensinou, o Senhor me capacitou, agora o Senhor está me incomodando para que eu venha servir de exemplo para o teu povo. Eu sei que o que eu vou dizer aqui, que eu faço o jejum, que eu faço isso, que eu faço aquilo, não vai servir para mim, porque o Senhor não recebe, porque as coisas que a gente faz com o Senhor não é obrigado a gente contar. Mas neste caso, como é para ensinar pessoas que não sabem, como eu também não sabia em 2017, o Senhor quer me usar para que eu venha contar para outras pessoas, para que elas venham pegar isso de base. Porque não vai ser, eu não vou fazer milagre na casa delas. Mas é uma base de como elas buscar o Senhor e o Senhor capacitar elas em nome de Jesus. Amém, meus amores? E para nós começar, a palavra de hoje que o Senhor nos deu está no livro de Jeremias, capítulo 18, olha, e de versículo 10. Olha só. Ontem eu perguntei
a Papai do Céu se ele estava satisfeito porque eu não estava indo na igreja. Aí ele me deu essa palavra antes de eu dormir. Ó, o vaso do olheiro e a impertinência do povo. É o título. Ou seja, eu sou o vaso, papai é o olheiro. Ele quis dizer, você é a igreja, eu sou seu pai. Você é a igreja, eu sou seu professor. Você é a igreja, eu sou seu dono. E aí ele me deu no versículo 10. Se ela fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito lhe faria. Foi o que ele me respondeu quando eu fiz essa pergunta. Paizinho, o senhor tá triste porque eu não tô indo para a igreja todo dia? Não tá do jeito que eu quero, que é o desejo do meu coração e que o Senhor também quer. Aí ele me disse isso aqui, ó. Você tá fazendo mal? Eu disse, não. Você tá me desobedecendo? Eu disse, não. Você tá atrapalhando a vida do povo? Eu disse, não. Você tá sendo impedimento na vida do povo? Eu disse, não. Então, o que adianta você tá na igreja todo dia, e você atrapalhando a vida do povo? E você fazendo oração contrária, jejum contrário pro povo. Marie Vila, bem no teu coração, minha amada, linda você. Ah, obrigada, meu amor, são seus olhos, você que é linda. Amém, princesa do Senhor. Que bom que você tá no primeiro dia da campanha, viu? Porque eu já fiz o sacrifício. Meu sacrifício começou 5 horas e terminou 6 horas da manhã. Aí aqui eu vou ensinar você e outras pessoas que me ouvir a fazer também, para que você venha ter o que você está pedindo, Senhor. Eu não sei o que você está pedindo não, mas Deus sabe. Eu não sei o que você pede na oração, mas Deus sabe. E aqui eu vou te ensinar como você chegar no topo, lá no reino espiritual, e você obter dons espirituais, bênçãos espirituais, e você obter bênçãos materiais na sua vida, para que eu e você e os demais venham a viver com abundância. Amém? Então essa foi a palavra aí, Jeremias capítulo 18, versículo 10. Se ela fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito lhe faria. Aqui é quando, bom dia, minha amada, aqui é quando eu e você tem uma promessa dada por Deus. Quando o Senhor faz uma promessa para você, aí ele diz assim, Marie Vila, Mary Vila, eu vou dar um exemplo. Mary Vila, eu vou te dar uma casa. Aí é uma promessa que Deus te fez. Por quê? Porque você mora de aluguel, ou você mora com sua mãe, ou você mora com parentes, e aí você tem um sonho de ter sua casa própria. Aí você ora, entrega na mão de Deus, aí Deus ouve tua oração, aí ele vem em espírito responder a tua oração. Aí ele te mostra em visão, ele te dando uma casa. Ou ele te mostra em visão alguém te dando uma casa. Ou ele te mostra em visão tu indo até uma concessionária, um banco, seja lá o que for, comprando uma casa. Aí é uma promessa que Deus está te fazendo. É uma promessa que Deus está te fazendo. E aí o que vai acontecer? Aí começa o processo para você obter sucesso no final do processo. Aí é Deus que vai te chamar para um particular, é Deus que vai te chamar para uma intimidade, e aí ele vai te dar as coordenadas, ele vai te dar as ordens, o que é para você fazer, o que é para você deixar de fazer e o que você tem que entregar. E aí a partir daí começa o processo da prova, Deus te provando, Deus te testando, para no final ele te dar essa casa. E aí você glorificar o nome do Senhor. E aí você dizer que Deus te mostrou em visão antes e agora você está de posse de vitória. Por que eu estou falando isso?
Porque quando Deus me deu meu filho, ele me mostrou antes de meu filho nascer. Mas eu pedi antes de eu engravidar. Quando Deus me deu minha casa, eu orei antes dele me dar. Ele me mostrou e depois que ele me deu. E hoje eu estou de posse de minha casa. Quando eu pedi meu transporte, eu primeiro orei. Ele me mostrou em visão. E agora eu estou de posse de meu transporte. Então eu te falei três sacrifícios que eu paguei para Deus me dar a vitória. E 3 processos que Deus me prometeu, 3 vitórias que Deus me prometeu e me mandou eu fazer coisas e eu fiz, eu obedeci e estou de posse das 3 vitórias. Meu filho está nos meus braços, eu estou de posse de minha casa e eu estou de posse de meu transporte. Em 8 anos, 8 anos, bom dia, 38 anos, amém, minha amada. 8 anos foi esse processo dessas 3 vitórias. Então, em 8 anos eu tive essas 3 vitórias. Meu filho, minha casa e meu transporte. Mas Deus me botou numa posição. Qual era a posição? A que eu estou de 2017 até hoje. Qual foi a primeira posição que Deus me colocou? Não se prostitua. Não fica com qualquer um. Não deixa qualquer um tocar no teu corpo. Porque eu quero te usar. Eu quero te limpar do mal. Eu quero desfazer o que foi feito na tua vida do dia que tu nasceu até hoje. E eu continuo nessa posição. Nenhum homem me tocou. Nenhum homem me tocou. Nenhum homem me tocou. E já vai fazer o quê? 8 anos. Aliás, mais de 8 anos. Por quê? Porque meu filho nasceu em 2017. Meu filho completou 8 anos em janeiro de 2017. Fez 8 anos que eu estou de posse da primeira vitória que Deus me deu, que foi meu filho. Mas antes do meu filho nascer, eu orei 5 meses atrás. Em 5 meses, eu orei e Deus botou meu filho no meu ventre. E aí o que aconteceu? Ele fez isso também com Ana. Ana era a esposa de Elcana. E Ana tinha a madre cerrada. Deus cerrou a madre de Ana, para que Ana não viesse ter filho. Mas Elcana tinha sonho de ter um filho. Elcana sonhava de ter um filho. Mas aí Ana não podia ter filho porque o próprio Deus cerrou a madre de Ana. E aí Elcana tinha Penina com amante. Mas hoje, esse nome Penina, hoje, eu posso falar para vocês que é espírito de inveja. A penina da minha vida, se eu disser que eu estou sendo perseguida, é um espírito de inveja. Quando alguém disser, eu estou sendo perseguida por uma penina, é espírito de inveja. É uma pessoa usada por um espírito de inveja ou o próprio espírito que se aproxima de você e consegue roubar as suas bênçãos, tanto espirituais quanto materiais na terra. Eu te repreendo em nome de Jesus, Satanás. Tu que sabe que eu estou ao vivo e tá me ligando para atrapalhar a live. Você entendeu aí? Então, o que foi que aconteceu? Elcana traía Ana com Penina. E aí Penina era amante de Elcana. Só que Elcana amava Ana. Ele amava Ana, que era a esposa dele, dada por Deus. Mas aí a Penina, que como Deus não tinha cerrado a madre dela, e no papel da história ela não era usada por Deus, ela era usada pelo diabo para perseguir Ana, para atrapalhar Ana e para perturbar o dia de Ana, a vida de Ana.
Então, Penina, todos os anos, dava filho para Elcana. E aí, o que acontecia? Elcana ficava feliz. Por quê? Porque eu não já disse no início que Elcana tinha sonho de ter filhos? E aí Ana não podia dar? Porque o próprio Deus foi quem cerrou a madre de Ana. Mas aí, Elcana, todos os anos, Penina dava filho para Elcana e Elcana ficava feliz. Mas aquilo entristecia o coração de Ana profundamente. Por quê? Porque Ana se sentia incapaz. Ana se sentia inútil na vida do marido dela. Que adianta eu ter o amor do meu marido? Que adianta eu ser a esposa se eu não posso dar um filho para ele? Foi o que Ana disse para Elcana e na oração com Deus. A ponto de Elcana virar para Ana e dizer assim: Ana, qual é mais importante, Ana? É eu te dar filho todos os anos ou eu te dar meu amor? Ana, eu não te dou filho todos os anos, mas eu te dou meu amor. Tu é a mulher da minha vida, eu te amo. Mas não era o suficiente para Ana. Por quê? Porque a Penina usava os filhos para humilhar a Ana, para perseguir a Ana. Quem é você aí? Que tá num relacionamento que tu sabe que teu marido tem uma amante. Não é novidade para você. Ele deixa bem claro que ele tem uma amante porque tu sabe. E aí ele dá tudo para amante. A amante nem trabalha, mora de aluguel. E quem paga o aluguel dela é teu próprio marido. Mas ele não te dá uma calcinha. Tu trabalha fora, aí tu ajuda ele a pagar a água, tu ajuda ele a pagar a luz, tu ajuda ele comprar o lanche dos filhos de vocês, tu ajuda ele a pagar o aluguel da casa se mora de aluguel, ou tu ajuda a pagar a prestação da casa se tu tem uma casa própria com ele. E vice-versa. Quem é você que tá passando aí por esse mistério? Ou você que tem o marido, mas desconfia que tem amante. Por as ações que ele mesmo demonstra. Ou você que desconfia que seu marido tem uma amante e ele banca ela e banca você e vice-versa. Porque aqui, se for dar exemplo de Elcana e Ana, tem vários. Então, a sua humilhação do primeiro exemplo é que ele só te usa como um objeto. Ele só te usa como um objeto. Porque a outra que tem, a outra que usufrui do suor dele. Aí é uma humilhação para você. Eu acredito no teu sofrimento. E pelo teu sofrimento eu me levantei. E pelo teu sofrimento Deus se levantou. E o segundo exemplo é o que eu disse. Que você apenas desconfia. Você não tem certeza. Pelas atitudes dele. Bote no joelho e peça a confirmação a Deus. Para que você não venha julgar sem você saber. Porque às vezes ele esteja passando por um problema de saúde e não quer lhe dizer. Aí ele não quer lhe preocupar, aí ele está tendo a mudança. Ou às vezes ele está devendo uma dívida e ele está preocupado e não te conta. E aí, por conta da preocupação da dívida, ele está mudando alguns hábitos. Talvez foi fazer um bico para aumentar o dinheiro fora do horário de trabalho. Ou às vezes, alguém está falando de você para ele e ele está com dúvida em relação ao seu caráter. Então, antes de você acabar o seu relacionamento, nos 3 exemplos, que eu não tô mandando ninguém separar de marido e mulher não, mas eu tô te dando a chave de tu botar um ponto final no teu sofrimento. E tu buscar Deus para Deus botar um ponto final no teu sofrimento. Porque a minha vida tem causado inveja por conta disso. Porque eu busquei um ponto final de Deus para o meu sofrimento. E aí minha felicidade foi um dos motivos de ter se levantado muitas peninas contra a minha vida.
De todo tipo. De todo tipo. Mas eu paguei um preço para Deus tirar as peninas da minha vida. Mas primeiro eu tive um prejuízo grande. Então hoje eu tô sendo canal na tua vida antes de tu ter o prejuízo. Sabe por quê? Porque tu pode liberar. E eu vou dar o último exemplo. E se o teu marido é aquele que banca você e banca a amante, não se acomoda com isso, não. Não aceite isso, não. Ah, porque ele banca eu e banca ela, eu vou ser submissa a ele, não. É melhor você trabalhar para se manter. E você cobrar o seu respeito. E você pegar a sua dignidade de volta. Porque a primeira coisa que o trabalho faz na minha vida e na tua vida é dignificar. O trabalho dignifica o homem. Só não sei o nome do autor e o nome do livro. Mas eu li esse livro. Onde eu vi essa palavra eu peguei e botei de base. O trabalho dignifica o homem. Então, aqui eu dei apenas 3 exemplos de sofrimento na vida matrimonial. Por quê? Porque foi tudo isso que eu vivi quando eu fiquei com o pai do meu filho. Ele não queria deixar eu trabalhar e eu queria. E eu me senti inútil por ele não querer deixar eu trabalhar. Ele não me dava tudo o que eu queria e eu sentia necessidade de ter, porque antes dele eu tinha. Mas ele não me dava, não é porque ele não queria, não é porque ele não podia. Por quê? Porque ele tinha 3 filhos pagando pensão, mas tinha 4 filhos, porque o último ele não pagava pensão não, mas ele deu ajuda 2 anos. Ele deu ajuda 2 anos. Quando? Quando ele pagou o aluguel do filho dele 2 anos. O filho dele morou 2 anos de graça. Sem pagar aluguel. Então, ele não pagava a pensão do filho dele, não. Mas o filho dele morou 2 anos de graça. E quem pagou o aluguel foi o pai dele. E aí o pai dele pagava o aluguel e ainda tinha mais 3 pensões para pagar. Aí você entende aí o porquê que eu comi o pão que o diabo amassou? Porque eu sentia minha necessidade. Eu tinha minhas vontades. Mas eu abria a mão por causa dos outros. Para ajudar os outros. E eu nunca joguei em cara dele. Ele não é homem para dizer que eu joguei em cara dele. Agora, quando ele vinha querer se sentir bambambam, o último biscoito recheado, o último pacote, quando ele vinha, que eu nem sei dizer esse ditado, que eu nunca usei isso. Tô usando agora. Então, quando ele vinha sentir o tal, aí eu dizia, peraí, senta. Quando ele queria vir me humilhar, quando ele queria vir dizer isso, aí eu disse, ei, calma ainda. Menos, baixa a bola. Baixa a bola, que eu sou uma mulher linda. Eu encontro homem em qualquer esquina. Baixa a bola, que eu sou uma mulher inteligente. Eu acho um homem em qualquer lugar. Ei, baixa a bola, que eu sou uma mulher trabalhadeira. Em qualquer lugar eu acho um homem. Ei, baixa a bola, menos, que eu sou uma mulher guerreira. Em qualquer lugar eu acho um homem. Baixa a bola, menos. E agradeça por eu estar do teu lado. Viu? Baixa tua bola aí, viu? Baixa tua bola. Então, eu tô te dando exemplo para você pegar a autoridade dada por Deus na sua casa. Porque tudo isso aí é um demônio. É o demônio da autoridade. Pessoas que querem ser autoritária. Pessoas capitalistas. Homicidas. E dentre outras, pessoas bipolares. E outros nomes aí que se eu for colocar, eu vou botar até psicopatas, que tudo isso enquadra na psicopatia. Na psicologia, o psicopata ele quer ter controle em você. Tem um psicopata aí que tirou o QR Code da minha câmera e ele fica toda noite, vem, sussurrando na câmera. Mas Deus já disse que ele vai dar um câncer no pinto dele.
Eu desconfio que é na casa da cova. Eu desconfio que é no quarto da macumbeira. Eu desconfio que é do outro lado do muro da cobra. E eu desconfio que é o jovenzinho do lado da macumbeira no quarto dele. Mas Deus vai mostrar quem é. Mas também pode ser você aqui, que alguém deu o código e você está fazendo isso. Porque se você tem acesso à minha câmera, você tem acesso ao microfone do meu celular. Se a minha câmera tá tendo acesso ao meu microfone, porque eu tenho que ouvir as coisas de fora, quando encosta a gente eu tenho que ouvir, quando alguém vem eu tenho que saber, eu tenho acesso à sua voz. E se eu falar dentro da minha casa, você também tem acesso à minha voz. Mas aí Deus me faz saber que vai botar um câncer na parte íntima desse homem, para ele parar com essa ação maligna, diabólica, fazendo na minha casa. Porque o que ele tá mandando aí é legiões de demônios. Como é o nome de demônios? Prostituições. E como é o nome desses demônios que é usado na feitiçaria para mandar prostituições? Pombagiras. Pombagiras rainha, pombagira sete facada, pombagira sete saia, pombagira dançadeira, pombagira sorridente, pombagira zombadeira, pombagira rainha, pombagira matadeira, pombagira roubadeira, pombagira dengosa, pombagira choradeira, que é aquelas que choram. Lágrima de crocodilo que você jura que ela ama. Quando o marido diz que vai largar porque não foi dada por Deus. Aí ela chora que você jura que tá sentindo aquele amor, aquela dor. É pombagira choradeira. Aí a pombagira sorrideira é aquela que vive sorrindo, dando gaitada, rindo, zombando da sua cara. Vê você sofrendo e dá gaitada. Em vez de chorar junto com você, dá gaitada. Aí é pombagira sorrideira. E a pombagira zombadeira é aquela que passa na porta da tua casa jogando piada. É aquela que onde tu chega joga uma piadinha. Que é em forma de seta. É uma piadinha em forma de seta. Por quê? Porque já mandou o demônio. Já mandou o demônio para tua casa, tu já comeu o prato, tu já recebeu o presente, e aí agora só joga a piadinha que é pro demônio te acompanhar para onde tu for, pro mercado, pra escola do teu filho deixar ele, pra loja, pro banco. E aí depois ele ainda manda atrás outra pessoa para fazer o fuxico, que o mal que aconteceu naquele lugar foi tu. Que o prejuízo que aquele lugar teve foi tu. Mas primeiro ele já foi lá e mandou tranca-rua no lugar onde tu foi. Ele mandou tranca-rua no banco. Ele mandou tranca-rua no mercado. Botou tranca-rua na porta do teu cliente. Botou tranca-rua na tua porta. Aí depois ele vai atrás dizer que o prejuízo quem deu foi tu. E aí, meu amor, se tu não tiver visão espiritual aberta, tu cai no laço do diabo. Porque até 2017 eu caía no laço do diabo. Eu aceitava os pratozinhos de Satanás e de pessoas usadas por ele. E aí eu perdi emprego, perdi namorado, perdi noivado, perdi bênçãos materiais, perdi amizades, perdi porta de emprego, fechou a porta. Aí 2017 Deus abriu a porta. 2017, Satanás fechou uma porta para mim e usou o pai do meu filho, onde mandou eu para fora de minha própria casa. Aí foi a última porta que Satanás fechou e bateu na minha cara. Foi a porta da minha própria casa que eu botei a mão na massa e fiz. E Satanás usou o próprio marido, onde eu saí correndo com medo dele. Mas quando eu saí de lá, eu bati o pé. Agora o Senhor vai me mostrar o mistério. Aí Satanás me botou para fora de novo da casa de minha mãe.
Fui pro aluguel. Aí Satanás me tirou do aluguel, paguei um mês de graça, sem morar, porque saí correndo pro Satanás. Voltei de novo pra casa. Aí eu não fui pra casa da minha mãe, porque eu estava no mistério ainda que fui expulsa. Aí eu fui pra casa da irmã. Liguei pra irmã, humilhada. Você deixa eu voltar pra sua casa? Eu posso ir pra sua casa? Ela diga, pode. Meia-noite, cheguei na casa da minha irmã no carro da polícia, porque o cão tentou me matar com gás químico. Na igreja, na casinha que eu aluguei, com frente à igreja batista. Aí, de novo, Satanás agiu na casa da minha irmã. Mais uma vez para ser humilhada. Quando a pessoa entrava lá disfarçada de amigo, disfarçada de parente, jogava o brilho para eu e minha irmã brigar. E aí, minha irmã se estressar e dizer, procura um rumo pra tu, porque a casa é minha. Aí lá vai eu de novo pra casa da minha mãe. Aí fiquei um mês na casa da minha mãe. Aí eu lutei pra vir pra minha casa. Aí eu não aguentei de novo na casa da minha mãe. Aí eu vim pra essa casa, sem terminar. Não tinha rede de esgoto terminada. Não tinha nada lateral, não tinha muro, não tinha nada como vocês veem aí, as paredes fora, que eu postei no início, cheio de terra. Agora que eu mesma, sendo predeira, tô fazendo. Mas aí, antes de eu entrar na minha casa, o tranca-rua já estava na porta da minha casa, que era para me atrapalhar aqui, e aqui é o seu próximo lugar a ser chutada. Pela macumbeira. Pela macumbeira que mandou todos esses demônios por onde eu passei. Mas aqui eu botei um ponto final. Por quê? Porque desde 2017 eu já vinha buscando em Deus solução do meu problema. Eu já vinha buscando a autoridade de Deus. Aí aqui nessa casa, há mais de 5 anos, 5 anos e uns 4 meses, eu bati o pé no chão e disse, aqui diabo, tu sai da minha casa, mas eu não saio dela. Aqui Satanás, tu sai da minha casa e tu ainda vai de parar de usar pessoas contra a minha vida. Mas aqui acabou toda a tua perseguição. Dê sangue na canela, converta a gente, morra a gente. Mas aqui eu não saio dessa casa enquanto Deus não mandar. E aí aqui Deus me deu uma ordem. Aqui Deus me deu uma ordem. Porque não era para eu ter saído de minha casa, eu saí com medo de morrer. Não era para eu ter saído da casa da minha mãe, eu saí com medo de morrer. Não era para eu sair da casa de aluguel, eu saí com medo de morrer. Não era para eu sair da casa de minha irmã, eu saí com medo de morrer. Por quê? Porque não era só eu que tinha a chave dessas casas. Então eu sabia que Satanás podia usar minha irmã para abrir a porta para o matador entrar. Satanás podia usar o dono da casa de aluguel para abrir a casa lá para mandar me matar. Porque eles ficam com a cópia da chave. Eles ficam com uma cópia da chave. E se eles for usados por Satanás, você entendeu aí que o mundo já é maligno? Que eles podem muito bem entrar na tua casa sem tu saber? Porque todos eles têm uma cópia da tua porta. Eles podem até te dar 2 cópias, mas ali eles já foram lá de fazer fechadura e ele já tirou a cópia sem tu saber. Tem deles que diz a verdade. Eu tô com a cópia da chave, porque caso aconteça alguma coisa, tem uma chave. Mas tem deles que nem diz. Aqueles que avisa, amém. É porque quer teu bem. Mas aqueles que não avisa, ou não confia em você, ou ele tem planos. Você entendeu aí? E como é que eu posso te dar o exemplo? Você lembra um cabeleireiro que morreu na Petrônio Portela em 2017, 2018? Que a pessoa entrou com a chave e deu um tiro nele deitado numa rede, descansando para começar
para abrir o salão para ir trabalhar. Eu não sei o nome dele não, mas eu ouvi. Eu não sei nem quem é ele. E se eu sei quem é ele, eu não me lembro. Mas eu ouvi o boato. Que o cabeleireiro estava deitado na sua rede, depois do almoço, e o bandido, o assassino entrou e deu um tiro nele, ele morreu deitado. E com a própria chave. E aí, quem deu essa chave? Foi o dono da casa que ele alugava? Foi alguém que ele descuidou e tirou a cópia da porta dele? Ou foi ele que deu a cópia para alguém, uma namoradinha? E aí, traíram ele. Traíram a confiança dele. Mas o demônio foi de inveja. Por quê? Porque ele era empresário. Ele era cabeleireiro. Você entendeu aí? Eu dei um exemplo. Eu dei meu exemplo primeiro e dei o outro exemplo. Eu não sei o nome dele para citar o nome dele, mas com certeza quem me ouve e soube do caso vai saber. E só não me mataram desse jeito aí porque Deus me mostrou que a pessoa queria tirar a cópia da minha chave e eu vigiei. Mas por que Deus me mostrou? Porque eu paguei preço em campanha, oração e louvor e jejum. Senão, eu não teria tido livramento. Por que Deus me deu livramento? Porque eu vomitei toda a comida consagrada a entidades, pratinho de Baal, que me deram antes de eu ser evangélica. E aí foi o processo da minha libertação dos espíritos das trevas que me usava antes de eu ser evangélica. Então você entendeu aí? Como é que eu e você tem que guerrear para tirar o mal da minha casa e da tua? Porque ele não deveria entrar dentro da igreja, ele entra, o mal. Tá lá disfarçado de pastor, tá lá disfarçado de obreiro, tá lá disfarçado de missionário, tá lá disfarçado de irmãos. Amém? Em nome de Jesus. Então, aqui eu encerro essa live para a glória de Deus. E vou fazer uma oração e depois eu vou postar aí os ingredientes da receita. Porque aqui eu não falei, mas eu vou deixar salvo aí os ingredientes da receita. Amém, para a glória de Deus. Mas eu vou falar aqui também na live. É 1 hora de oração. Ou de joelho, ou guerreando na sua casa, em cada cômodo, mandando o diabo, mandando o que você acha que tem dentro da sua casa sair. Se é inveja, eu te repreendo inveja em nome de Jesus. Se é traição, eu te repreendo traição em nome de Jesus. Você guerreando. Eu fiquei meia hora de joelho e meia hora guerreando aqui. Abri janela de quarto meio, mandei o diabo sair do meu quarto. Abri vitor do meu banheiro, mandei o diabo sair do vitor do meu banheiro. Abri vitor de cozinha, mandei o diabo sair. Abri porta da lavanderia, mandei o diabo sair. E abri a porta da frente, mandei o diabo sair da porta da minha casa, da sala da minha casa. Aí é o primeiro direcionamento. Segundo, eu vou fazer 6 horas de jejum. De 5 horas até 11 horas. Mas você que não tem costume, eu fico até 3 dias sem comer se precisar. Porque esses 5 anos Deus me capacitou. E foi um jejum atrás do outro. Foi uma campanha atrás da outra. Foi uma renúncia atrás da outra. Não foi em igreja não, foi aqui. Sozinha. Eu e Deus e meu filho. Onde eu até ensinei meu filho também a fazer jejum. Onde fizeram obra de bruxaria para ele, botou o nome dele na boca do sapo, e eu disse, você não lancha na escola, nem quinta, nem sexta e nem sábado. E ele não comeu, porque eu disse, faça jejum. Que é para Deus desfazer a obra de bruxaria no sapo, e desfez. Porque hoje eu beijo até a boquinha dele. Eu cheiro. E não tem mais cheiro de sapo na boca dele. Aí eu entendo que Deus desfez. E mandou o demônio do sapo para quem mandou, pro meu filho. Então você entendeu aí que eu não tô à toa? Esse sacrifício aqui não vai servir para mim não. Porque eu não posso dizer. Mas como eu tô te ensinando, eu tô te dizendo. Mas quando eu fiz antes de eu começar a live, eu não dizia para ninguém não. Eu fazia aqui só eu e Deus. E o diabo me acusando. Me acusando. Agora vai ter que copiar a Mariana. Vai ver que não é fácil ficar 12 horas sem comer. Ficar 18 horas sem comer. Porque Deus vai cobrar. Deus vai requerer.
18 horas sem comer. Para ele repreender um demônio de morte do corpo do meu inimigo, do corpo da minha inimiga. Porque foi assim que meu inimigo e minha inimiga não me matou. Porque eu fiquei 7 dias, 18 horas sem comer. Amém? E aí eu louvei louvores do começo até o fim, 1 hora. Você escolhe apenas um louvor e você ouve. Se você não souber louvar, você só ouve. Aí você ora um Salmo 91, do primeiro número até o último, um Salmo 23, do primeiro número até o último, e um Pai Nosso. E aí, sua oração final, entregando o jejum no início e não precisa repetir mais nada. Só entrega o jejum no final. Pai, entrega esse jejum de 6 horas em nome de Jesus. Você só repete salmo, só repete oração, só repete louvor se você quiser. Mas você já vai fazer 5 horas da manhã. Sabe por quê? Porque 5 horas da manhã também, meu amor, é sacrifício. Que nem todo mundo quer deixar seu friozinho, seu edredom, seu ar-condicionado, sua zona de conforto, para ficar de joelho 5 horas da manhã, não. Então, esse é o direcionamento para a tua vida. Salmo 91, Salmo 23, eu estou fazendo 6 horas de jejum, mas você pode fazer 3. Pai Nosso e 7 dias, começa hoje, segunda-feira, e você conta 7 dias. 7 dias, que é o número da perfeição de Deus. Número 7. Amém, em nome de Jesus. E aí, eu vou fazer, eu vou beber água e vou escolher os outros líquidos, chá, café, suco. Mas eu só vou beber líquido durante essas 6 horas. Pra quê? Pra não dar gastrite. Gastrite em mim. Amém? Porque a pessoa só pode ficar 3 horas sem comer. Mas quando eu fiquei 18 horas sem comer, eu senti um queima. E aí eu entendi que foi Deus me dando livramento de gastrite nervosa. Úlcera. Então, você entendeu aí? O que o jejum faz? Então você que tem gastrite nervosa... E tudo isso aí vai lhe dar cura, se for mandada pelo inimigo. E se não for mandada pelo inimigo, vai te mostrar e tu vai buscar a solução no médico. Porque a enfermidade, ou ela é espiritual para Deus dar cura, ou ela é carnal para o doutor te passar um remédio e você tomar. E você não sofrer de dor dentro de sua casa. Amém, em nome de Jesus? Para a glória de Deus. Então, eu vou botar aí direitinho, vou postar aí. E aí, eu vou ver se dá pra eu colocar como uma capa. Eu criei um grupo aí, vou ver se eu consigo jogar dentro do grupo todo dia. Se não, vai ficar aí no meu perfil. Você entra no meu perfil e vê. Amém, em nome de Jesus. E eu vou fazer uma oração final para que o Senhor venha nos abençoar e profetizar libertação na tua vida. Porque aqui é libertação. Libertação de quê? De obras de bruxaria. O Senhor vai desfazer obras de bruxaria na tua vida. E vai continuar desfazendo na minha. Porque a feiticeira renova todo dia no meu nome. Todo dia tem feiticeira aí no batuque. Só que Deus não deixa tocar em mim. Mas no seu caso, Deus vai desfazer e tirar do teu corpo. Uns vai vomitar, outros vai dar diarreia, mas outros Deus vai mostrar. Ó, é o controle que tem um demônio. Joga fora. E outros... Deus vai mostrar objetos dentro de casa. Amém, para a glória de Deus. Pai amado, Pai santo, Pai querido, em nome de Jesus. Te agradeço por essa live. Entregue nas tuas mãos. Te agradeço por esse tiro que o Senhor ou deu para mim na testa ontem o dia todinho. Ou a pessoa estava planejando aqui na minha rua me dar esse tiro quando eu saísse na rua. Ou estava planejando dar em alguém. Seja lá o que foi esse mistério do tiro na testa. Eu só sei... que veio lá da Vigilância Sanitária de Oeiras e que é um filho, um sobrenome Nunes, que faz esse arrumadinho aí para mandar demônio de tiro pro povo. Onde mandou me dar um também. E o Senhor me deu o livramento. Mas ninguém vai pegar a culpa. Não, por quê? Porque na mão do Senhor não existe culpado por inocente e nem inocente por culpado. A capeta quis botar muita gente contra a minha vida com mentira. Mas o sobrenome Nunes, que me ouvi,
ele vai saber quem é ele. Por quê? Porque ele mandou meu irmão ir lá em minha casa com meu ex-marido inventar de fazer portão. E aí eu entendi que ali ele queria era vigiar minha casa. E ali eu entendi que ele queria era levar demônios para dentro de minha casa. Mas eu entrego na mão do Senhor. Esse homem de sobrenome Nunes, ele vai pagar pelo o sacrifício de sangue que está na mão deles. E não botar na minha, e nem tirar da minhas, e nem tocar em minha família, como vem me amedrontando. Temos que amedrontar. Temos que dar um susto nela. Pô, não vai não, viu, diabo? Porque eu tô sendo usada por Deus. Eu tô sendo usada por Deus. Problema teu que veio botar o mal na minha casa. Problema teu que veio enterrar coisa no chão de minha casa. Amém? Em nome de Jesus. Problema teu que veio bater na porta da macumbeira, acreditando em mentira de macumbeira contra a minha vida. Problema teu que veio usado por demônio de desespero, pombagira do desespero. Problema teu. Então tu pega teu desespero, pega tua pombagira e eu te repreendo da porta da minha casa, da minha vida, do meu filho, da minha família, da família que Deus me deu, desse povo que confia no meu ministério, dos meus seguidores que me ajudam, dos fake news, eu repreendo eles do meu canal. Porque eu não quero fake news no meu canal. Eu não quero robô no meu canal. Eu não quero inimigo no meu canal. Que o Senhor tira todos os fake news, todos os robôs, todos os spam, todos os inimigos disfarçados de amigo do meu canal. Que o Senhor faz um mistério, um ribuliço, para tirar tudinho em nome de Jesus. Para que todo impedimento, toda barreira venha sair do meu caminho, do caminho do meu filho, em nome de Jesus. E muito obrigada, porque mais uma vez eu te agradeço, porque o Senhor deu livramento do teto da escola do meu filho pegar fogo. E aí eu entendo que é tudo armação do diabo, contra a vida do meu filho, contra o estudo do meu filho, contra o ensinamento do meu filho. E porque sabe que meu filho estuda lá. E porque quis botar a culpa dos seus crimes na minha mão e na mão do meu filho. Mas em nome de Jesus, eu entrego tudo e todos na mão do Senhor. E toda a ferramenta preparada na porta da minha casa não prosperará. E esse homem que está na casa do macumbeiro, conversando voz alta, para conectar pombagira no meu corpo, porque ele pagou o macumbeiro e a macumbeira para enterrar esse demônio no chão da minha casa, nas paredes de minha casa, no teto da minha casa, eu entrego esse homem nas tuas mãos. Eu entrego esse homem nas tuas mãos. Mas se ele foi colocado no pacote pela macumbeira, como ela também me colocou, eu entrego ele nas tuas mãos. E o Senhor já tocou na garganta dele, que vai deixar ele mudo. Se ele continuar mandando pombagira para minha casa e parando na porta da minha casa para conectar a pombagira do corpo dele através da voz dele, eu ouvi na voz dele. O Senhor disse que vai deixar ele mudo, porque o Senhor fez ele sentir 2 vezes um negócio na garganta dele. Aí é o Senhor dizendo, eu vou te deixar mudo, igual o marido de Isabel, porque não acreditou que eu ia botar um filho na barriga de Isabel. E eu deixei o marido de Isabel mudo. Mas eu vou deixar esse daí mudo para não parar mais na frente de casa tua, na porta da macumbeira. Porque ele pagou para botar esse demônio dentro de tua casa. E aí ele quer que ele ouve tua voz. E através de tua voz o demônio entrar para dentro do teu corpo, para ele vir te usar tu dormindo. Ou ele pegar teu corpo e matar, roubar, destruir e fazer a putaria no cabaré. E no dia seguinte vir com as palhaçadas, com teu espírito sujo de pombagira. Então eu entrego na mão do Senhor em nome de Jesus. E que o nome do Senhor seja glorificado na minha casa, na casa de quem vai me assistir, na vida do teu povo, em nome de Jesus. E que toda ferramenta preparada contra a porta da minha casa não prosperará
em nome de Jesus. E que caia por terra, diabo, tudo que não é do Senhor, na minha casa, na minha vida. E esse canal que tá aí com o nome letra, caia por terra, diabo, o feijão que a macumbeira deu para ele comer, ou ele pagou a macumbeira para mandar feijão consagrado a demônios na minha casa. Você que tava aí online com o perfil preto de nome, ou você comeu feijão, porque faz parte do prato de feijão com arroz que a macumbeira me deu, ou tu faz parte dos pratinhos, dos pontinhos no tapete vermelho, mandando demônio pra minha casa. Ou então ela te botou no pacote, igual ela me botou no pacote. Seja lá qual é desses 3 direcionamentos. Se tu pagou ela, Deus tá mandando tu parar. Antes que ele toque em tu. Antes que ele te permite esse desespero que tu quer mandar pra mim. Se tu tá mandando pra alguém, Deus tá mandando tu parar. Agora, se ela te botou no pacote como laranjinha, igual ela tentou me fazer de laranjinha, aí Deus vai te livrar, porque tu é inocente, mas Deus vai devolver o demônio que tá mandando pra tu e pra mim, pra ela de volta. Então, eu profetizo em nome de Jesus. Libertação, cura e salvação pra minha vida, pra tua vida, pra onde essa live chegar, em nome de Jesus. Seja nos hospitais, seja nas cadeias, seja nos presídios, seja nas portas das casas, nos meios da rua quem tá passando, nas praças, nas empresas, nas repartições públicas, particulares, municipais, federais, na presidência, seja lá onde essa live chegar. Eu repreendo todo o mal em nome de Jesus. Que o Senhor me usa, a minha voz, que o Senhor chega na minha frente e leva anjos para desfazer toda bruxaria, toda feitiçaria, toda macumbaria, toda magia negra, toda umbanda, toda quibanda, todo voodoo, toda ação diabólica, ação maligna, ação macabra, tudo que não é do Senhor contra a minha vida, onde essa live chegar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, meus amores? Então, obrigada pela tua presença. Se der para fazer, eu faço à tarde, mas se não, a obra do Senhor já foi feita para a glória de Deus. Se o Senhor me incomodar e eu tiver tempo, eu faço. Se não, já estou satisfeita. Por quê? Porque eu já disse o que eu fiz 5 horas da manhã. Então, 7 dias você me acompanha nessa campanha para que o Senhor venha te libertar dos teus inimigos, ou que o Senhor venha te dar autoridade para ele usar você mesma para libertar dos teus inimigos. Mary Vila, alguma coisa assim. Júnior Pedra, e você que não estava ao vivo, porque tá de perfil preto com letra. Eu não sei se você faz parte. Eu não sei se você tá quietinho, porque você tá usando minha câmera e tá me vendo aqui através da minha câmera, ou porque você está lá no Messenger e tá assistindo ao vivo através do Messenger. Mas quem tá ao vivo parou aqui, mas eu sei que você tá. Eu sei que tem 3 pessoas aqui que passou na minha live, porque o Facebook me faz saber. Então, eu entrego todos vocês na mão do Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe meus seguidores. E que o Senhor entra nos fake news e tira tudinho do meu canal, em nome de Jesus. Que o Senhor vai com a tua vassoura cheia de sangue, cheia de fogo santo, fogo puro, que sapeca espírito das trevas, atrapalho, impedimento, barreira, tranca-rua, miséria, morte. Porque o Senhor me fez saber que o tiro na testa ontem era pessoas que estavam aqui no meu perfil do Facebook e pessoas que estavam aqui também na minha rua. Por isso que eu digo que todo inimigo disfarçado de amigo aqui, que planeja dar tiro em mim, que planeja dar tiro nos outros para me botar no pacote, que o Senhor tira, porque eu não preciso da ajuda desse tipinho de gente. E nem essa ajuda é do Senhor. E eu não desejo ela, e nem eu quero ela, e nem eu faço questão de ter ela na minha casa. Por quê? Porque até aqui o Senhor me abençoou, porque eu não fiz questão desse tipo de ajuda. E se ajudar, é porque o Senhor mandou. Porque quando o Senhor manda, não vem consagrado com demônio. Porque quando o Senhor não manda,
vem com demônio. E aí eu que sofro o demônio que é vindo no presente. Mas quando o Senhor manda, o inimigo me dá, o Senhor consagra antes de chegar em minha casa. Aí se transforma a bênção na minha vida. Então, se o Senhor tiver de usar o inimigo para me abençoar, que seja ordenado, que seja por ordem do Senhor. Em nome de Jesus, para a glória de Deus, porque eu sei que não vem com nenhuma seta para atrapalhar a minha vida, em nome de Jesus, e que o Senhor possa também brindar esse povo que acredita no meu ministério e que vai me assistir, e onde essa live chegar, em nome de Jesus, para a glória de Deus, para a glória de Deus, em nome de Jesus, e que toda inveja caia por terra, diabo, em nome de Jesus. Toda seta querendo entrar dentro da minha boca, para me deixar muda, para tampar minha boca, para fazer eu me calar, para eu não entregar os recados do Senhor, cai por terra, diabo, em nome de Jesus, da minha casa, da minha boca, da boca do meu filho, da minha família e de pessoas que é evangélico aqui, que o Espírito quer tampar a boca, para que não venha entregar o recado do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E eu profetizo libertação nas nossas vidas e autoridade espirituais e dons espirituais dado pelo Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, meus amores, obrigada pela tua presença. Caso uma profecia que eu profetizei na tua vida se conclua através dessa live, se você quiser dar o testemunho para glorificar o nome do Senhor, edificar minha fé e até mostrar para os Tomé da vida que Deus faz, que Deus opera, fica à vontade, porque você também vai receber em nome de Jesus. Amém, meus amores? Glória a Deus! Glória a Deus, meu amor! Bom dia! Pai do Senhor Jesus, tudo bem? Amém, meu amor! Como foi sua noite? Foi bem? Pronto. Finalizar a live com um passarinho inocente. Oi, meu amor, lindo, maravilhoso. Aí é providência de Deus, dizendo é vitória. Passarinhos é usado por Deus. E o diabo quis até usar ele contra a minha vida, mandando pombagira. Mas não usou, não. Não usou, não, porque na hora que ele veio cantar na minha casa, porque o macumbeiro mandou, Deus me mostrou. E aí eu repreendi em nome de Jesus. E é por isso que antes de eu falar com o passarinho, eu dou glória a Deus. Porque se for o macumbeiro que mandou, como Deus já me mostrou em visão, o diabo sai do passarinho e sai de mim, sai de minha casa. E nada vem acontecer entre nós. Nem entre eu e nem o passarinho. Amém, para a glória de Deus. Beijo no coração de vocês. Voltarei amanhã, se assim o Senhor permitir, com o segundo dia da campanha, para a glória de Deus, de libertação de obras malignas. Vamos chamar assim. Que aí, obras malignas são várias. Amém, em nome de Jesus? Beijo.